Chegou um dos momentos mais difíceis da história desse canal, porque eu vou falar os 15 melhores capítulos de Harry Potter, desde Pedra Filosofal até Relíquias da Morte. Eu com certeza vou deixar de falar daquele capítulo que você ama, você vai ficar bravo comigo. Então, pra não ter briga, pra não ter discussão, vamos combinar o seguinte: se esse vídeo bater mais de 5.000 likes até meia-noite de hoje, eu vou fazer uma continuação dele. Então arrebenta o like, que agora a gente vai descobrir quais são os 15 melhores capítulos da série Harry Potter. O primeiro capítulo dessa lista, obviamente, teria que ser O Menino que Sobreviveu, o primeiro capítulo de Pedra Filosofal, esse livro que vocês estão vendo, porque ele basicamente é o início de tudo. Pergunta pra qualquer fã de Harry Potter qual é o seu capítulo preferido, é impossível não lembrar do primeiro, é impossível não lembrar daquela famosa frase: o senhor e a senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros número 4 tinham orgulho de dizer que eles eram perfeitamente normais, muito bem, obrigado. Esse primeiro capítulo, ele é icônico, não apenas pelo Dumbledore, toda aquela cena inicial que a gente vê nos filmes de Pedra Filosofal. Nesse capítulo a gente conhece um pouco da rotina do Walter Dursley. A gente vê nesse capítulo ele indo trabalhar na sua empresa, ele vendo algumas coisas estranhas acontecendo, algumas pessoas vestidas de forma estranha, comemorando uma possível queda do Voldemort. E lembrando que esse primeiro capítulo de Pedra Filosofal, ele acontece lá em 1981, quando o Harry tinha apenas 1 ano, quando os pais do Harry morreram, e o tio Walter tinha o seu emprego, tinha a sua rotina, e eles tinham acabado também de ter o Duda, que é o filho deles. Existe um momento muito legal que ele até ouve o sobrenome Potter durante a sua ida ao trabalho, ou pelo menos durante a sua volta, o que deixa o capítulo mais legal porque a gente vai percebendo essa ligação dos Dursleys com a família Potter. O fã de Harry Potter vai concordar comigo, o primeiro capítulo de Pedra Filosofal, O Menino que Sobreviveu, tinha que abrir essa lista porque ele é o começo de tudo e um dos capítulos mais legais da série. O segundo capítulo escolhido nessa lista de hoje se chama A Profecia Perdida e é o capítulo 37 da Ordem da Fênix. O capítulo 37 de Ordem da Fênix, ele mostra o exato momento em que o Harry volta do Departamento dos Mistérios depois da morte dos Sirius. Esse capítulo ele é muito marcante, por quê? Porque a gente vê uma conversa muito sincera entre o Dumbledore e o Harry. Eles conversam sobre a profecia, que apenas um pode matar o outro no final, e também nós temos o Harry tendo um ataque de fúria, provavelmente o maior ataque de fúria de todos os tempos. Ele vai quebrando tudo, ele não quer saber, ele grita, ele passa pelo menos uma página inteira gritando e destruindo parte do escritório. Porém, se vocês estiverem algum dia sem fazer nada numa livraria, abra a Ordem da Fênix no capítulo 37 e entenda tudo sobre o passado da profecia do Voldemort com o Harry e também vendo o Harry quebrando tudo. O terceiro capítulo dessa lista e um dos melhores da série Harry Potter acontece no terceiro livro, Prisioneiro de Azkaban, é o capítulo de número 18. O capítulo chama Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas e basicamente conta muito mais da história dos marotos, uma das maiores falhas, na minha opinião, do terceiro filme. A ausência da história dos marotos. Então, se você quer conhecer um pouco mais do Salgueiro Lutador, porque ele foi plantado lá, da época em que o Sirius, o Lupin, o James e o Pedro eram amigos em Hogwarts, vocês têm que ler esse capítulo. Você vai descobrir muitas coisas, principalmente daquela pegadinha que o Sirius aprontou pra cima do Snape e de última hora o James decide salvar a vida do professor, ou seja, são vários momentos icônicos que você vai descobrir lendo o capítulo 18. O quarto capítulo dessa lista acontece em Enigma do Príncipe, ele se chama A Casa dos Gaunt e é o capítulo número 10. A Casa dos Gaunt, pra quem não sabe, conta a história da família Gaunt, um dos cortes mais absurdos do sexto filme. A família Gaunt é de extrema importância pra gente saber um pouco mais do passado de Lord Voldemort, até porque a Merope Gaunt é a mãe do Tom Riddle. E a mãe do Tom Riddle que usa a poção no amor no jovem trouxa Sir Tom Riddle pra depois originar o Lord Voldemort que vocês conhecem. Uma das histórias mais importantes, como eles podem ter omitido o fato que o Voldemort nasceu através de uma poção do amor, como eles podem ter cortado os Gaunt. Quando você lê o capítulo 10 de Enigma do Príncipe, A Casa dos Gaunt, você não apenas conhece a mãe do Voldemort, a Merope, como você conhece toda a sua família e como eles são um pouco esquisitos. Um dos meus preferidos e o quinto capítulo dessa lista é o capítulo também de número 10, só que dessa vez do livro Relíquias da Morte. Novamente um capítulo 10, acho que a J.K. Rowling ela tinha uma inspiração a mais toda vez que escrevia um capítulo 10, mas esse fala sobre a história do monstro, como o nome diz, e mostra toda a história do monstro, trocando medalhão, a sua história, a sua relação com o Regulus Black. O que é completamente importante para a história, para a gente entender um pouco mais da importância do monstro, da sua relação com o Regulus, da forma que ele gostava tanto do
seu antigo dono. Regulus Black foi um herói para a Sonserina, ele é um dos personagens preferidos de muitos fãs, mesmo que ele não tenha tido tanto impacto e tanta importância nos filmes. Porém, se você ler o capítulo 10 de Relíquias da Morte, a história do monstro, você vai conhecer uma história maravilhosa sobre a relação de monstro com o seu antigo senhor Regulus Black e a importância que esse jovem teve até mesmo para o final da Segunda Guerra Bruxa. O sexto capítulo, novamente em Ordem da Fênix, dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo de número 22, que se chama O Hospital Senmungus para Doenças e Acidentes Mágicos. O que temos nesse capítulo que fez ele ser um dos seus preferidos? Bem, esse capítulo mostra basicamente muita coisa. Primeiro, nós vemos todos os personagens visitando o Sr. Weasley depois do ataque da Nagini nos acontecimentos do quinto livro, e além disso nós vemos outras curiosidades, como por exemplo como funciona um hospital para bruxos. Nós vemos o professor Gilderoy Lockhart lá no andar de pessoas que sofreram perda de memória, e nós também conhecemos em uma das cenas mais tristes a família de Neville Longbottom. Um momento muito triste para o personagem quando ele conta para o trio a história da sua família, como seus pais ficaram loucos com a maldição Cruciatus, mas que ao mesmo tempo ajudaram a salvar o mundo mágico durante a Primeira Guerra Bruxa. É uma das cenas mais tristes para o personagem do Neville e o próprio trio sente o impacto. É um capítulo que termina de uma forma muito triste, mas é, na minha opinião, um dos melhores de toda a série. O sétimo capítulo dessa lista é de Pedra Filosofal, é o capítulo de número 12 e se chama O Espelho de Iogezed. Vocês bem lembram dessa cena no cinema? Eu não preciso falar mais nada da emoção, que é quando o Harry vê os seus pais no espelho, e no livro ele não vê apenas os seus pais, ele também vê os seus avós. Uma cena completamente emocionante, não apenas pelo momento de impacto do personagem, mas quando o Dumbledore vem e fala aquelas suas frases icônicas: não vale a pena viver sonhando e se esquecer de viver. A J.K. Rowling, ela estava muito inspirada nesse capítulo, mas assim, muito inspirada mesmo, porque o significado do espelho já é muito legal, já é muito emocionante, que você vê o seu desejo mais profundo do coração, e quando nós vemos uma cena de tanto impacto, de tanta profundidade, a gente fica mais feliz ainda de ter tido a chance de ler um capítulo tão lindo como esse. O melhor capítulo e oitavo de Harry Potter e a Câmara Secreta é o capítulo de número 3 e ele se chama A Toca. Por que esse capítulo ele é tão emocionante? Assim como no filme, quando a gente vê o Harry conhecendo a Toca pela primeira vez, o livro ele consegue trazer todos os detalhes que a gente não viu tanto assim nos filmes. A Toca é um dos lugares mais incríveis do mundo. É um lugar simples, é um lugar humilde, mas ao mesmo tempo ele tem uma mensagem, traz uma mensagem por trás muito emocionante. O nono capítulo dessa lista, vocês perceberam que eu gosto bastante de Ordem da Fênix, eu não preciso falar isso, me desculpa, gente, mas o nono capítulo é o Departamento dos Mistérios, o capítulo de número 34. Ordem da Fênix é um dos meus livros preferidos, eu não preciso mentir isso, eu não preciso omitir de ninguém, justamente por causa desse capítulo. Esse é o livro que tem o maior desenvolvimento até chegar no seu final. Eu acho que você fica tenso, é um dos livros que te deixa mais ansioso para essa batalha, porque a gente vê a Ordem da Fênix ali, chegando no Departamento dos Mistérios, a gente vê o Neville quebrando o nariz, a gente vê o Dumbledore chegando e ele não chega apenas na cena da lareira, como a gente vê no filme, ou seja, é muito diferente. Diferente do filme, a gente vê o trio entrando em cada porta ali do Departamento de Mistérios, a Hermione assinala com um X nas portas que eles já entraram, a gente vê o Rony brigando com o cérebro, existe muita coisa que faltou no filme. É um capítulo que eu fico até emocionado de lembrar, então eu tenho a gentileza, eu peço a gentileza para vocês de lerem o capítulo 34 da Ordem da Fênix, o Departamento de Mistérios, que você vai se emocionar, você vai ficar com medo, você vai sentir um suspense e você, sei lá, você vai explodir a sua cabeça. O décimo e maravilhoso capítulo do episódio de hoje acontece no quarto livro da série Cálice de Fogo e se chama A Copa Mundial de Quadribol, é o capítulo de número 8. Eu acho esse capítulo maravilhoso por diversas razões, uma porque a gente vê a partida inteira do jogo de quadribol, coisa que a gente não teve nos cinemas, e todo aquele suspense com o ataque dos Comensais da Morte no final dele, que termina com aquele plot twist, termina com os barulhos, ou seja, né, a coisa tá ficando feia, e esse capítulo retrata isso muito bem, porque a gente vê os Comensais da Morte pela primeira vez, é o retorno de Lord Voldemort. Cálice de Fogo, que livraço você é! Capítulo 11, Relíquias da Morte, a história do príncipe, um dos capítulos mais lindos de todos os livros de Harry Potter, sem dúvida nenhuma. É o capítulo que conta basicamente tudo, ele conta, como vocês viram no filme, toda a relação do Snape com a mãe do Harry, a Lilian, todo o amor que ele tinha por ela. Nós vemos o
Harry descobrindo que ele ia ter que se entregar para a morte, toda aquela conversa. Basicamente, esse capítulo ele mostra uma releitura de todos os acontecimentos e como tudo chegou para onde está. É emocionante você descobrir tudo. A J.K. Rowling ela estava tão inspirada, mas tão inspirada quando ela escreveu esse capítulo que eu fico pensando, meu Deus, essa mulher realmente existe. A história do príncipe é o capítulo 33 de Relíquias da Morte. Peguem, por favor, o livro de vocês, se vocês ainda não leram Harry Potter, e leiam o capítulo 33 de Relíquias da Morte. Para ler o próximo capítulo e o 12º dessa lista, você vai precisar pegar alguns lenços, porque eu estou falando do capítulo 30 de Enigma do Príncipe, que se chama O Túmulo Branco. O Túmulo Branco, ele basicamente mostra o funeral de Alvo Dumbledore. Mais uma vez, uma cena que a gente não viu no cinema. O funeral de Dumbledore, ele é marcante por diversas razões. A gente vê a volta de vários personagens famosos, a gente vê a homenagem que o Dumbledore merece e a gente vê também o Harry terminando o seu relacionamento com a Gina. Coisas que faltaram muito no sexto filme, não custava nada essa homenagem final ao nosso diretor, ao nosso querido Dumbledore. Vamos voltar ao Prisioneiro de Azkaban. O 13º capítulo dessa lista é o capítulo A Final do Campeonato de Quadribol, que é o capítulo 15 de Prisioneiro de Azkaban. Quadribol nos livros, para mim, sempre foi um dos fatores mais fortes, uma das coisas mais legais de se ler. E esse capítulo de Prisioneiro de Azkaban, ele te deixa realmente sentindo que você está assistindo um jogo. Afinal, é Grifinória versus Sonserina. É uma sensação maravilhosa quando o Prisioneiro de Azkaban chega e mostra a Grifinória ganhando uma taça de quadribol da Sonserina. É maravilhosa a sensação, ainda mais depois de todos os acontecimentos. Lembra que o Harry cai da vassoura? É muito, mas muito bom ler esse capítulo. O 14º capítulo da lista de hoje é o capítulo Priori Incantatem, que é o de número 34 de Cálice de Fogo. O capítulo já tem todo aquele clima de tensão do cemitério, isso a gente nem precisa falar. Depois da morte do Cedrico, assim como a cena é maravilhosa no cinema, a cena também é muito maravilhosa no livro. Priori Incantatem é um capítulo que te deixa assim com os pelos arrepiados, ver o Harry revendo, conversando com o pai e com a mãe em uma chance tão única por causa desse feitiço tão maravilhoso que é o Priori. A gente tem um momento muito emocionante, a cena no filme ficou maravilhosa também, mas quando você lê, quando você tem essa chance, fica tudo melhor ainda. O último capítulo desse episódio é o capítulo de número 28 de Ordem da Fênix, sobre a pior lembrança do Snape. Eu achei particularmente que a cena não ficou tão boa no cinema, mas quando você tem a chance de ler o capítulo, você vai perceber que várias coisas ficaram de fora no filme. Uma delas é um momento marcante em que Snape chama a Lilian de sangue ruim, um dos maiores motivos para os fãs odiarem o Snape, odiarem tudo que ele fez em relação a Lilian e sobre a amizade dos dois. Uma das maiores falhas do personagem, um dos momentos em que a gente descobre que o Harry vê o seu pai fazendo bullying no Snape, não apenas o seu pai, mas os marotos. É um capítulo muito triste, mas ao mesmo tempo é um capítulo que desenvolve muitos personagens. Tanto que depois dele, o Harry vai direto para a lareira da sala da Umbridge para conversar com o Sirius e o Lupin para perguntar do seu pai, porque ele mesmo fica muito confuso. São vários capítulos maravilhosos, Harry Potter nos proporciona momentos incríveis enquanto você lê o livro. Por isso que eu falo para todo fã, leia os livros. Eu sei que às vezes você tem uma dificuldade financeira, não tem problema nenhum, mas se um dia você tiver essa chance, pegue numa biblioteca, no que for, leia esses capítulos que você vai evoluir como ser humano. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. Lembrando, deixa o like, arrebenta o like pra gente fazer uma continuação desse vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, faça a continuação, Diego, eu vou ficar muito feliz. Me siga no Twitter, nas redes sociais, no meu Instagram, todos os links ficam aqui embaixo na descrição. Espero mesmo de fundo do coração que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo Observatório, com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo pra vocês. Mal feito feito e tchau!